Bom dia, guys. Bom dia, galera. Beleza? Hoje é dia 30/4, último dia do mês. Agora são 8h55. Galera, eu não postei vídeo esses últimos 2 dias, porque meu filho tá doente, minha mãe e minha irmã tá com dengue, então foi um começo de semana assim bem corrido. Eu não tive muito tempo para estar aqui elaborando e nem mostrando o mercado, mas hoje a gente vai abordar um tema legal, vai conversar legal hoje, beleza? Galera, então, que hoje eu queria conversar com vocês aqui é mais sobre os dados econômicos que vão sair, que já está aqui na tela, né? Dívida líquida, empréstimos bancários, balança orçamentária, superávit orçamentário, dívida bruta, que é o PIB, taxa de desemprego. Beleza? Então, galera, por que a gente vai dar uma olhada aqui nesses dados? Porque são extremamente importantes, entendeu? E afetam diretamente o nosso DI. Então, se afeta o nosso DI, automaticamente afeta o nosso índice, beleza? Aqui, galera, para facilitar, eu trouxe um panorama aqui dentro do ChatGPT aqui, né? Já coloquei os dados que eram, os dados que saiu, só para estar explicando um pouco aqui e facilitar, entendeu? Essa é a minha abordagem com vocês. Mas até então, o que eu quero falar aqui? A primeira, galera, foi o balanço orçamentário, né? O resultado real era de 71, o esperado era 97, né? E veio 71. Então foi uma queda brusca. Vamos supor aí 20 bilhões a menos, 19 bilhões a menos. Então isso é muito bom. Aqui ela já fala, apesar de ser um déficit, foi bem menor do que o mercado previa. Isso é positivo, porque mostra um rumbo menor nas contas públicas. Quer dizer o quê? Que o nosso governo está gastando menos. Então, se o nosso governo está gastando menos, isso é um bom sinal. Pode ser um sinal ruim, né? Mas como a gente sabe que o nosso governo gasta muito dinheiro com coisas bobas, né? Então, um rombo de menos 19 bilhões em dívida é muito bom. Então, a gente já começa com um dado extremamente bom e positivo, que os economistas gostam muito, entendeu? Isso mostra o quê? Responsabilidade fiscal. O governo está preocupado com quanto ele está gastando, entendeu? Então aqui a gente já tem um dado bom. O outro, dívida líquida, o PIB. O esperado era 61,4, só que veio acima. Então se veio acima, é bom, né? Não, aqui, desculpa galera, acabei me confundindo. Houve uma pequena piora, né? Não é grave, mas pode indicar um ritmo de crescimento da dívida. Segue preocupando. Isso aqui, como é dívida, galera, eu viajei, porque tem esse daqui também, né? Dívida bruta do PIB. Então o esperado era 61,4, veio 61,6, né? Ali 0,2 percentuais acima, mas significa que tipo assim, continua se endividando, né? Tem que tomar cuidado. Mas de todos os males, a gente viu que a primeira veio legal, a segunda não veio boa, mas também não veio ruim, não veio muito longe do que se esperava. Aqui, a dívida, né? O PIB de março, o esperado era 76,2 e o real veio 75,9. Esse é um dado muito acompanhado por agências, investidores estrangeiros, que significa uma queda na dívida bruta e é um ótimo sinal. Então a gente esperava uma dívida de 76 e no final a gente veio 75. Então houve uma queda também. Então a gente tem uma notícia positiva, duas notícias positivas. E aqui tem o superávit, né? O superávit orçamental. O esperado era um déficit de 18, só que veio um déficit de 3. Então vamos lá, o que significa? O mercado esperava um rombo de quase 19 bilhões, mas o governo, ao contrário, fechou o mês com um superávit de 3,6 bilhões. Isso representa uma diferença positiva de mais de 22 bilhões em relação ao esperado. Então significa o que para a gente também, galera? Muito bom, foi notícias boas, correto? Então o que a gente espera aqui, galera? Referente às notícias, a gente espera, como vieram dados bons, a gente espera o quê? Que o mercado possa ter essa precificação das notícias e pode ter um movimento de alta bom. Só que ao mesmo tempo o mercado não é só notícia, né? Tem um setor, tem esse lado interno e o lado externo. Aqui, galera, referente à nossa macro aqui, a gente tem o VIX positivo, a gente tem o minério de ferro muito negativo e o petróleo muito negativo.
Esses três dados já indicam para nós queda, mas indica para nós queda ao mesmo tempo em que as notícias indicam uma leve alta, porque vieram bom, vieram dentro da projeção. Quando um economista está olhando para um país, galera, na qual ele vai investir, um dos principais pontos é o que? A responsabilidade que o governo tem com a dívida daquele país, com a economia daquele país. Então, os dados que estavam sendo esperados veio muito abaixo. Então, se vier abaixo, significa o quê? Significa que tipo assim, um otimismo para a nossa economia. Só que ao mesmo tempo a gente tem dados econômicos hoje, a gente tem um VIX subindo 2, quase 3%, a gente tem o minério de ferro caindo 3%, pode dizer, e o petróleo quase 1%. Entendeu? Então isso impacta muito. Ó. Como a gente pode ver aqui, ó, o índice já abriu o quê? Precificando aqui, ó. Precificando o quê? Minério de ferro, precificando o quê? Petróleo, entendeu? E ó, continua rompendo forte. Por quê, galera? Porque os dados são esses. Aí, o que eu espero? Eu esperava já um gap de alta ou de baixa, só que eu espero uma leve correção. Porque por mais que os nossos dados estejam ruins, as notícias vieram boas, entendeu? E como os dados econômicos vieram bons, a gente espera o quê? A gente espera um otimismo dos economistas. Eu não vou mexer no Brasil. Ah, no Brasil tá legal, os dados vieram em linha, vieram até bem melhor do que eu esperava, então deixa lá, entendeu? É isso que se espera. Ó, abriu um score aqui, galera, 120 pontos. Vamos ver se ele volta ali perto da score, né? A gente vai continuando falando aqui. Ó, voltou lá. Deixa eu colocar aqui 2. É isso. Nossa. Até o stop ATR aqui, galera, dá 400 pontos. Até a média de 231 pontos. Vou aguardar mais um pouco, né? Então é isso, galera. Aí a gente tem esse cenário aqui bem negativo, né? Como eu estava falando. Porém, nossas notícias vieram positivas. E aí, quando você vem aqui para as ADRs, eu boto aqui as principais, né, galera? Vale, Petrobras, o Petróleo Brasileiro, o Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Bradesco. Só que nossas ADRs ontem fecharam bem positivas. O nosso setor financeiro aqui, ó, Banco Santander, 2,59, Banco Bradesco, 1,67, o Itaú, mais 1,61. Isso, tanto os nossos dados das nossas empresas lá fora, quanto as nossas notícias vieram bom, vieram extremamente boas, correto? Só que a gente tem o quê? A gente tem minério de ferro e petróleo muito negativo. Então o mercado reagiu ao minério de ferro, né? Veio aqui embaixo, buscou, teve aqui o gap e ele já voltou a subir novamente. Eu acredito que ele possa tentar vir fazer essa subida aqui até as médias. Se os nossos dados econômicos aqui, minério, petróleo, VIX, continuar puxando muito forte, aí eu acredito que o mercado tende a corrigir o movimento. Tende a continuar trabalhando baixo. Por quê? Porque ele já rompeu o mínimo, né? Vamos verificar como é que vai ser ele aqui. Dependendo de como vai ser, a gente abre aí nossas operações. Claro, galera. Esses dados que eu trouxe para a gente hoje, eles interferem muito, principalmente as notícias, na questão da nossa economia, entendeu? Na questão do nosso DI, perdão. Teve outra notícia aqui, ó, taxa de desemprego, estava esperado, o anterior foi 6,8, agora veio 7. Foi um leve aumento, né? Isso é muito importante também, que afeta diretamente o DI, mas não veio nada grotesco. O importante foi essas daqui referente às dívidas, entendeu? Aqui a dívida subiu um pouco mais, foi 0,2, como eu falei. Aqui teve uma queda muito grande, de 97 para 71. Aqui também no superávit, que é o gasto do governo, caiu de 18 para 3. Entendeu? A dívida bruta, que era de 76, caiu para 75. Então, as notícias internas para da nossa economia em si, que move a nossa economia, vieram muito boas, né?
Aqui a gente aguarda. E é isso, galera. Vamos aqui ver como é que abriu o nosso DI, né? Vou dar uma minimizada aqui, vou jogar um índice para cá. Aqui, galera, ó, o DI, ele rompeu um canal aqui, ó. Rompeu um canal, bateu no stop ATR e voltou a subir, né? Já começou caindo aqui no dia 5 minutos. Ó, o que ele fez, galera. O DI, 5 não, 15 minutos, perdão. Em 15 minutos, galera, ele corrigiu forte. Mas vocês me perguntam, mas por quê? Por conta das notícias, galera. As notícias vieram boas. Essas notícias automaticamente movimentam o nosso DI, entendeu? Então, se a gente tem dados econômicos, notícias boas, automaticamente a gente tem o quê? Um DI para baixo. Nossa curva de juros, ela cai. A gente não precisa de juros tão altos, entendeu? E aí, galera, segue, ó. Vamos esperar, né, o melhor ponto. Mas é mais ou menos isso. Hoje eu queria trazer esses dados aí. Por quê, galera? Sempre quando tiver essas notícias, é sempre bom estar vendo, é sempre bom estar lendo, é sempre bom estar se ambientando a esses dados, para você conseguir o quê? Ter uma percepção melhor, uma expectativa e probabilidades mais altas referente às operações que vocês vão abrir, entendeu? Quando você consulta esses dados, quando você tem esses dados e você consegue ter uma análise ali melhor do que está se passando através desses dados, do que realmente está acontecendo, você consegue trazer isso para o gráfico, entendeu? De que forma? Se a gente pegar o índice aqui hoje, houve um gap, né, por conta das empresas, correto, que estavam lá negativos, minério e petróleo, mas ao mesmo tempo a gente tinha dados positivos bons. Então, o que aconteceu? Deu gap aqui precificando essa questão das nossas empresas ali, né, do petróleo de ferro, do minério, do petróleo, do minério, do VIX, mas automaticamente logo em seguida já puxou um candle de alta aí com 300 pontos. Entendeu? Então, quando você compreende, você já esperava. Esperava que, ele pode começar com gap de alta, precificando as notícias que vieram boas, as ADRs que fecharam positivo, e depois pode precificar uma baixa porque o minério de ferro, o petróleo e o VIX está muito positivo, entendeu? Os minérios, o minério e o petróleo negativo e o VIX muito positivo. Então, isso aqui, você já ia ter uma previsibilidade, que eu acredito que é assim que se fala, melhor desse cenário aqui do que acontece, entendeu? Então, na hora que apareceu que a compra, que eu falei que ia esperar voltar um pouco, que ia fazer a compra, era uma compra muito boa. E eu já estava esperando, por quê? Porque já abriu fazendo o que eu imaginava. Começou com um gap aqui, voltou, não rompeu a média de 365, já precificou boa parte ali do que está negativo, então vou esperar uma alta. Apareceu as escolas, eu acabei não entrando, não tem problema. Tá vendo que aqui está bem protegido também, ó, as escolas? 100 pontos, cadê? Aqui, eu queria que chegasse ali mais perto do ATR, né? Acredito que ele pode aqui simplesmente romper essa média de 9, essa média de 20. Ele vindo nessas regiões aqui mais para cá, ficaria mais fácil a gente provavelmente abrir uma venda, beleza? Que a gente vai aguardar, galera, sem muita pressa, né? O dia começou agora. E é isso, vou colocar isso aqui para cá. E galera, vocês estão vendo a importância de operar baseado em dados econômicos? Estou falando, eu não quero trazer uma verdade absoluta de longe disso. Mas já que a gente quer fazer isso aqui, quer viver disso aqui, galera, que a gente faça de forma bem feita, entendeu? Que a gente procure o porquê das coisas. Foi isso que me libertou dentro do mercado econômico, galera. Passei muito tempo ali, muita análise técnica, e esquecendo o que faz gerar análise técnica, entendeu? Como eu já falei em outros vídeos aqui, primeiro a gente pega os dados econômicos. Através desses dados econômicos, a gente vai montar nossas posições com análise técnica. Aqui eu tenho uma média de 200, aqui eu tenho uma região muito boa,
que tem stop ATR, tem média, entendeu? Fica mais simples de você abrir suas operações, entendeu? E é isso aí. A gente aguarda, né? O DI aqui ontem procurou a média de 200, né? O uso de 200 aritmética, galera, é uma média muito forte. Pode dizer que é a mãe das médias, uma das principais médias que tem é a de 200. Ele já tá vendo que tá trabalhando abaixo, né, de todas essas médias, ó. Ao mesmo tempo que o índice também está trabalhando abaixo das médias. Então aqui a gente já vê que tá errado, né? Como é que o DI está trabalhando abaixo das médias e o índice está trabalhando abaixo das médias também? O índice tem que vir aqui, ó, trabalhar acima das médias. Entendeu? Então a gente espera o quê? Que o índice possa fazer essa recuperação. Ou então o DI pode voltar aqui e o índice continuar abaixo das médias. E o DI voltar a procurar as médias novamente. Mas a gente tem um ISD Food aqui também, ó, caindo. Já começou com gap, como esperado também. E que ele segue descendo, precificando. E aí a gente faz o que? A gente aguarda. Beleza? Muito aqui, galera, como eu falei, eu estou esperando ele chegar ali perto do stop ATR da média de 50 para a gente ver como é que vai ser o desenrolar dele, né? Aqui na média de 9 de 20, como está agora, eu não quero abrir, porque senão o stop vai ficar muito grande, ó, 142 pontos. Agora, ele vindo aqui até aqui, mais ou menos, ó, na máxima dessas velas aqui, fica legal. Aqui, se abrir uma operação, seu stop ele acima do stop ATR vai ficar com 120 pontos, 130 pontos, né? E é isso, galera. Segue o jogo. Hoje eu quis trazer essas informações aí para vocês, né? Referente a esses dados econômicos, como vocês podem estar vendo, como vocês podem estar fazendo a leitura deles. Eu uso o chat GPT, galera, entendeu? Eu costumo colocar ali no chat GPT, ali eu vou fazendo perguntas e vou destrinchando as coisas, entendeu? Para ter um balanço, para ter uma noção melhor. Não para, como eu falei, galera, eu sempre corro de viés, entendeu? Procuro muitas das vezes, de todas as formas, não vir para o mercado com viés. Então, sempre quando eu vou ali para o chat GPT, é mais para verificar mesmo, aprender, entendeu? Até aconselho vocês a estar fazendo isso também. Quando você tiver com dúvida de alguma coisa, vocês ir lá perguntar. Entendeu? Depois vocês colocam lá qual a interferência do DayFoot no mercado, qual é a composição do IFNC, qual é a composição do ISPFoot, do IMAT, como eu posso usar isso de forma boa nas minhas operações. E lá você vai destrinchando, né? E o chat GPT vai te auxiliando ali, ó, te trazendo, tirando suas dúvidas, né, no que você tiver. Aqui, galera, a gente tem um day puxando forte, ao mesmo tempo que o índice aqui, ó, chegou no stop ATR aqui, já deu uma recuada, né. Aqui eu quero sinal de exaustão, galera. Deixa eu colocar aqui, ó, tempo read, né, já está configurado. Deixa eu ver como é que o VIX está hoje. Eu sempre configuro o meu tempo read, galera, de acordo com o que está o VIX. Ó, o VIX a volatilidade está normal. Quando a volatilidade está menos de 4, galera, ali até 4 eu uso o quê? Aqui no fator progressão e no fator exaustão eu uso 3/4. Beleza? Quando está acima de 4 eu uso 4/5. Beleza? Então é isso. Que a gente já teve ó, uma exaustão, que a gente também teve, que a gente teve progressão ó, em cima do stop ATR. Índice ontem, do mesmo jeito que ele puxou para cima, ele devolveu tudo para baixo, né? Fechou um pouco acima da abertura aqui. E é isso, galera. Ontem também saiu uma informação muito importante, que foi o GP15. Ontem, quer ver? Ó? Esse aqui, ó, IGPM 15, que é referente. Não, esse aqui é um mensal.
IGPC mensal. Esse aqui, galera, é um dado muito importante, que é referente sobre a inflação. Ele mede ali, vamos supor, ele que faz haver o reajuste em questão de, de aluguel. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. É de aluguel e de conta de luz e conta de água. Então, é muito importante, galera. O que eu quero trazer aqui para vocês é que, o que, se você vai assistir esse vídeo, ou quando você assistir esse vídeo, busque saber sobre esses dados econômicos. Como eu falei, vai lá no GPT, pesquise o que esses dados econômicos interferem no índice ou no dólar. Como eu posso utilizar esses dados econômicos no meu operacional. Entendeu? E assim, você vai montando, você vai verificar que vai facilitar. Entendeu? Como eu falei, não estou aqui querendo trazer uma verdade absoluta. Eu quero simplesmente com vocês trazer informações, conversar e aprender, né? Que vocês possam aprender comigo e que eu possa aprender com vocês. Beleza? É isso, galera. Inflação, importante demais, afeta diretamente o nosso TI. Essas informações de PIB, taxa de serviço, galera, é extremamente importante. Extremamente. Então, eu indico demais vocês a estarem sempre pesquisando, a estarem buscando, porque eu tenho certeza absoluta que vai mudar o operacional de vocês. Entendeu? Vai ser uma virada de chave. E é isso. Vamos aguardar, galera. O índice aqui chegou na média de 50, chegou no ATR, porém ele segue forte. Eu perdi a compra na 365, né, galera? Não deixei passar essa compra, uma compra tão boa. E o pior é que ele voltou, né? Tinha escora. Eu também estava sem o Temple Read ativado, né, galera? Acabou que eu nem vi essa exaustão e essa progressão aqui. Mas eu já esperava esse movimento, entendeu? Como eu falei, eu esperava um movimento de baixa, uma possível correção de alta, eu esperava um gap de alta e uma possível correção de baixa, por conta de estar descorrelacionado, né? Os dados. Nosso macro mostra pessimismo, mas nossas notícias mostram otimismo. Então, é aguardar a melhor oportunidade, verificar como é que vai ser o desempenho do mercado, para a gente estar abrindo uma melhor posição aí. Eu vou pegar um pouco de água. E aí, galera, bebam água, né? Esse tempo seco. Pra quem tem dúvida, eu sou aqui de Goiânia, galera. Sou nascido em Brasília, né? Mas eu mudei aqui pra Goiânia tem pouco tempo. É isso aí, galera. Eu ainda não tô na minha conta real, né? Eu ainda não consegui o dinheiro para estar operando. Eu tô correndo atrás disso. É isso, né? O bom, galera, é que vou contar um pouco aqui da minha experiência. Eu nunca fui muito de. Não é que nunca fui muito, né? Desde quando eu comecei a estudar no mercado econômico, eu nunca fui de colocar muito dinheiro no mercado, assim, entendeu? Antes eu estudava o Price Action, só que quando eu estudava o Price Action, eu ainda coloquei um dinheirinho aqui, um gato pingado ali, mas nunca muita grana, entendeu? Então, sendo bem sincero, eu nunca perdi muito dinheiro com o mercado econômico. Aí com o Price Action eu sentia que faltava algo, né? Eu fiquei uns 4, 5 anos forçando barra com Price Action, não me saí bem. Foi até quando eu conheci o Davidson Pimentel, que é um gênio dentro da bolsa, e através dele eu consegui entender melhor sobre dados econômicos, entendeu? E através desses dados econômicos eu comecei a estudar e tipo assim, galera, mudou minhas operações radicalmente, entendeu? Mudou a forma que eu vejo o mercado,
mudou a forma em que eu faço as minhas análises, eu consegui entender muito, tipo, muito mesmo. Eu melhorei muito em questão econômica, entendeu? Em questão de entender a economia em si, eu, tipo, melhorei muito em questão de compreensão com a questão de políticas públicas, entendeu? A economia e política, galera, anda de mão dada. Vocês viram aí o que o Trump fez, né? Com esse negócio das tarifas. Por quê? Porque é isso, galera. Política, o cara falou uma coisa ali, afeta diretamente as empresas, entendeu? Afeta os produtores. Imagina, você é um empresário, aí você compra da China, né? De repente o Trump vira para você que faz suas compras lá da China, lá, o produtor, né? Fala bem assim, ó, você que comprar coisa da China vai ser taxado em 100%. Já pensou isso? Ruim, né, galera? Ruim demais. Extremamente ruim. Então você vai imaginar o quê? Política move o dinheiro, galera, afeta diretamente nas empresas. Imagina o seu presidente falar que se você comprar de tal país, você vai ser taxado em tantos por cento. Você vai ter que procurar outro fornecedor, entendeu? Então, política tem muito esse poder, galera, de mexer na economia de forma brusca, entendeu? Mas isso é bom, galera, porque quanto mais volatilidade, mais oportunidades você tem dentro do mercado, né? Se você souber utilizar de maneira boa essas informações, correto? Galera, ó, eu vou abrir uma venda aqui, porque o DI recuou bastante, né? Puxou. O ISP Food está caindo, o VIX está 5% positivo, minério de ferro aqui também continua negativo, petróleo também, vem caindo o petróleo, né? Como vocês podem ver aqui, o índice chegou nessa região, por mais que esteja aqui acima das médias, ele não desarmou o Stop ATR, tá vendo o Stop ATR aqui? Ó? Não desarmou, não apareceu a barrinha verde aqui. Então, se ele não desarma, aqui tem a média de 200, média de 50 também, ó. Opa, 103 pontos. Galera, eu vou usar a máxima dessa vela aqui, da vela 3 aqui, ó, como referência. Beleza? Tem bastante proteção. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Correto? Qualquer coisa eu abro uma venda. E é isso. Se tiver continuação do DI aqui para baixo, aí a gente faz uma compra. Caso contrário, a gente segue na venda aí por conta do minério, do petróleo, do VIX. Tá muito forte, beleza? A gente pode ter uma realização aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês o petróleo. O petróleo caiu forte, galera. Ó. Já começou com um gap de baixa aqui. Ó. Teve gap de ontem, né, no caso. Hoje aqui às meia-noite, ó, de meia-noite até o devido momento ele só caiu. Veio começar a se recuperar agora. Entendeu? A gente tem um petróleo aqui também caindo, ó. Deu uma recuperada boa, tá se recuperando. Pode vir buscar a média de 50 aqui, vamos ver como é que vai ser. E por fim a gente tem o VIX, né? A gente tem o VIX aqui buscando ali a média de 50. Vamos verificar como é que vai ser o andamento aí da coisa. E é isso, galera. Querendo ou não, como eu falei, as notícias vieram muito boas, né? O nosso DI, ó, já quantos por cento aqui para baixo? Já teve uma variação de 0,73 para baixo. E é isso, né, galera? Como eu falei para vocês dessa disparidade, né? Como o índice, como as notícias vieram boas, porém o desempenho das nossas empresas, né? Nosso minério tá positivo, acontece meio que essa descorrelação com o mercado, né? O DI puxando para baixo, ao mesmo tempo que nossas empresas também estão puxando para baixo. E aí você tem que ter calma para você verificar o que está sendo precificado, entendeu? Na correlação, galera, é muito disso. Não é só, tá descendo,
DI está descendo, eu vou comprar índice. O DI está subindo, eu vou vender índice. Não, não é isso, né? Assim. É mais uma questão de você ter uma noção ali do que tem mais importância. Como saíram notícias hoje, e são notícias importantes, internas, eu vou dar bastante atenção para os fatores internos. Então, eu vou dar bastante atenção para o meu DI, eu vou dar bastante atenção para o meu índice financeiro, para o meu IMAT. Por quê? Porque o meu DI influencia diretamente esses ativos, entendeu? É isso, galera. O vídeo hoje vai ficar um pouco longo. Eu também pretendo encerrar ele, já está com 30 minutos. Mas é isso aí, galera. Que eu posso ter trago aí um conhecimento, entendeu? Como eu falei, não quero ser dono da verdade, mas sim para quem está operando aí nessa luta, nessa busca aí de ter uma melhor performance dentro do mercado, trazer essas informações aí, galera. Referente a dados econômicos, referente ao que eu uso no meu operacional, o porquê que eu uso. E a gente vai destrinchando mais coisas, né, galera? Como eu falei, hoje a gente falou um pouco das notícias, eu queria trazer mais sobre a inflação, né? Como vocês sabem, a inflação nada mais é do que perca no poder de compra ou um aumento generalizado de preço nas coisas. Isso se dá por diversos fatores, né, galera? A questão da inflação, como vocês podem ver aqui, ó, a importância da inflação, galera, da inflação e do DI. Ó, tá na página principal do nosso Banco Central. Aqui, ó, quando você abre aqui, você vê aqui a questão da cotação, né, do nosso câmbio, e a outra coisa que você vê aqui é inflação e meta Selic. Então, é extremamente importante você estar acompanhando esses dados, você ter noção de como é que podem vir esses dados, para que você tenha o quê? Uma facilidade maior na hora de abrir as suas posições, entendeu? Então é isso, galera. Como, como eu falei, vocês podem estar usando isso a favor, entendeu? Como eu falei, começa a acompanhar essas questões e traz o gráfico de vocês. Não vão usando já de cara, entendeu? Ah, já estou usando aqui. Não, usa um pouquinho aqui hoje, vê amanhã, coloca o gráfico do DI, acompanha. E daí vocês vão tirar as próprias conclusões, entendeu? De vocês. Eu aconselho muito a usar. Como eu falei, foi uma virada de chave para mim. E acredito que vai ser para vocês também. Porque não tem como, né, galera? Não tem como operar índices, fazer operações sem dados econômicos. Tem que ter, você tem que saber o porquê de o gráfico estar subindo ou está descendo. Ou se você não saber o porquê, você tem pelo menos uma probabilidade ali maior se o movimento tem a ser de alta, se o movimento tem a ser de baixa, entendeu? E essa probabilidade dentro do mercado financeiro é extremamente importante, né, galera? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Isso, tudo e você? Amém, importante. Só um momento. Você é de qual empresa? Você é do governo? Você é da prefeita? H1, Distrito de Goiânia?
Estou na frente do computador aqui. Qual é o nome da campanha? Diga sim. Ajuda LBV, é isso? Achei que está patrocinado aqui na internet. Calma aí. Aí eu faço o quê? Eu vou aqui em algum posto de ajuda e faço a doação ou é em dinheiro a doação? Aí na minha conta, aí eu autorizando na minha conta, entendi, vai vir no meu boleto, né? Entendi. Tá, beleza. O que que acontece? Eu vou conversar com a delegada aqui, né? Com a minha patroa e, no caso, minha mulher, e aí eu vou ver com ela direitinho. Se a gente for fazer a doação, vocês conseguem me ligar novamente? Correto, tá no meu nome. Não, mas é porque sim, sim, compreendo. Mas é porque todo gasto que a gente tem aqui, a gente conversa, né? Por mais que seja algo pequeno, eu compreendo aí a doação é algo importante. Até admiro aí a questão da Claro estar envolvida nisso e eu pretendo ajudar, entendeu? Só que eu não posso dar um sim agora, eu não posso confirmar isso agora. Entendi. Correto. Como é seu nome? Marilu? Marilu, deixa eu te falar, eu entrei aqui no site, tem como eu fazer a doação pelo site, entendeu? Então eu vou estar conversando com ela, como eu falei, e se eu for fazer a doação, eu faço aqui pelo site mesmo. Eu agradeço, foi muito bem explicado. Você foi muito educada, muito obrigada aí pelo bom dia, pela questão da saúde aí, né, que você falou. Mas eu, como eu falei, eu preciso conversar aqui com a minha esposa e dando certo eu vou sim fazer a doação, tá bom? Eu que agradeço, que é isso, amém. Você também. E não esqueça de você fazer sua doação, hein? Não esqueça de você fazer sua doação, hein? Nossas crianças precisam. Até mais. Tchau. Ó, galera, recebi uma ligação aqui referente a um fundo aí para ajuda das nossas crianças de extrema pobreza, galera. Até aconselho vocês a estar olhando. LBV tem um site, beleza? Acho que eu vou colocar na descrição do vídeo lá o site para você quiser fazer sua doação, é importante, né, galera? Querendo ou não, nossos pequeninos precisam. É isso, galera. Saiu mais algumas informações aqui dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, vamos ver a Lolita. É isso aí, galera. A Lolita começou ali, chegou a bater 5,64, mas voltou tudo. As notícias vieram ruins, né, galera? Ó, nossa senhora, a confiança do consumidor caiu, oferta de emprego 749, 719 diminuiu. Essa daqui eu não sei o que significa, GDP novo.
E também saiu algumas da China. É isso, galera. O vídeo já tá bem extenso, né, galera? Eu vou esperar aqui mais um pouco, já já eu fecho o vídeo. Mas é isso. Beleza, galera? O VIX aí chegou na média de 50. Chegou na média de 50 ali, 6,8 positivo. Ó, minério de ferro. Minério de ferro fechou, galera. Petróleo aqui subiu, voltou a cair, testou a média de 9. E o índice aqui deu uma. Tentou dar uma. Até que deu uma vela meio estranha aqui, mas voltou ao normal. Continua ali na mesma região, né? Falei que ia usar essa máxima aqui da vela 3 como referência, só que foi lá muito rápido, né? Então não preferi fazer, vou aguardar aqui, né? Qualquer coisa a gente abre uma operação aqui rapidinho. Beleza, galera? Não é isso, eu quero fazer mais vídeos assim, galera, para a gente discutir mais sobre a importância desses dados econômicos e como a gente pode trazer isso para as nossas operações, né? Seja no day trade, seja nos swings, seja em ações, seja lá em qual for, né, esses dados. É isso aí, eu vou aguardar, galera, porque querendo ou não, eu vejo o mercado ainda um pouco descorrelacionado, e é isso. Nossa SP Food caindo, né, ladeira abaixo. Nossa, galera, eu também tô muito bem, eu tomei uns remédios, tô com gosto ruim na boca, meu Deus do céu. Já escovei os dentes, já tomei um café, mas... Ai, esse tempo, né, galera, que nessa região do centro-oeste, você consegue viver as 4 estações do ano no mesmo dia, galera. É frio, é calor, é seco, é quente, é úmido, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Comer algumas frutas, se alimentar bem, que não tem muito o que fazer, né? Apenas escolhe o preço. E galera, faltam, pode dizer, 22 minutos para o nosso mercado à vista abrir. Como eu falei, eu acabei perdendo a compra ali, né? Na time de entrada da compra, tu abriu as escolhas e não peguei a compra. Mas é isso aí, eu vou segurar, né, galera? Que é a primeira operação do dia, eu sempre gosto de ter uma atenção maior, porque acertando a primeira do dia, você fica bem mais consciente, né, para tentar acertar as próximas. Daí voltar, puxar para baixo, galera, ao mesmo tempo que o índice aqui tá na média de 20, na média de 9. Aqui também tem uma VWAP. Até o momento, galera, não apareceu exaustão, né? Eu sempre gosto que o Tempo Vídeo me mostre uma exaustão ali para eu conseguir ter uma noção melhor da região do preço, né? O que tem de acontecer ali na região do preço. Ai, perdão. E aqui ele tá voltando ali na minha região, galera. Tá tendo mais progressão. Já teve muita progressão, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, teve progressão, ó, teve progressão e exaustão. Bem na região que eu quero. Eu falei que era a máxima que eu ia usar de referência, né? Se a gente for pegar aqui, ó, que eu vou estar bem protegido. Um stop aqui de 80 pontos, 100 pontos, vai ficar bom, entendeu? Porém, saiu a exaustão, só ficou a progressão. Mas, independente de muita progressão nessa região, ao mesmo tempo em que nosso
nosso IST Food está caindo. Se o DI tocasse aqui na média de 9, galera, ia ficar bom, entendeu? Eu queria esse toque aqui na média. Que na hora que ele tocasse aqui, eu ia conseguir mapear essa região aqui no índice, né? Por exemplo, ele tocou na média de 9 ao mesmo tempo em que o índice chegou aqui no stop ATR. Aí ia ficar melhor, né? Aqui ainda. Galera, vou esperar aqui, muita proteção aqui no índice também. Muita proteção. Eu vou verificar porque tem a questão também, né, galera, de os dados americanos terem saído muito ruins, né? Querendo ou não, eles eram muito ruins, os dados americanos. Tudo que eu vi lá veio abaixo. E querendo ou não, esse jogo a doleta para baixo, né? E acabou impulsionando aqui no mercado, deu uma impulsionada para cima. Galera, ó, continua. Vou botar ele aqui nesse lado aqui, que fica melhor. Galera, voltou aqui na minha região, como eu falei para vocês, eu ia abrir uma venda aqui, né? Eu só queria que o TI chegasse aqui, ó, nessa média de 9 e nesse stop ATR antes de fazer a operação, né? Mas ele tá com cara que não vai chegar, tá tendo progressão, ó. Aqui o índice já voltou legal. O índice acabou voltando legal, galera. Pegou lá na média de 50. 2 minutos pensa para fechar. Ai, será que eu vou ficar de fora de novo? Vou, né? Acabei não entrando. Não apareceu a exaustão, como eu falei. O DI também não tocou nas médias lá, galera. Na média de 9, nem no stop ATR. Tá quase, ó. Quando chegar nessa região aqui, galera, se ele tocar, eu abro a venda. Beleza? O vídeo hoje vai ficar bem extenso, tá com quase 1 hora já. Mas hoje o conteúdo foi bom, né, galera? A gente conseguiu passar aí para vocês boas informações sobre os dados e tudo. Galera, acabei perdendo uma boa operação. A gente já acabou já descendo 200 pontos. Mas é isso, galera. Aconteceu como eu falei, entendeu? Eu queria que tivesse pegado, não pegou, mas olha lá. Olha o que aconteceu com isso. Vou pegar aqui no informal, porque... Olha o que aconteceu com isso, galera. Chegou lá na região, simplesmente já caiu 234. E por que você queria fazer a venda? Sabe? Porque eu acredito que quando chegar aqui ele vai voltar a descer, né? Então se não esperava um rompimento aqui, né? Ele acabou precificando aí essa subida do DI, essa queda aqui do IST Food. Aguardar, galera. Vamos ver como é que o DI vai se comportar, né? É isso. Galera, tamo junto. Beleza? Espero que eu possa ter somado aí 10, 100% aí um pouco de conhecimento para vocês. As dúvidas que vocês tiverem, deixem aí no comentário, as perguntas também. E aí, de acordo com o que a gente for trabalhando aqui, a gente vai conversando mais sobre isso. Beleza? Então, galera, tenham uma excelente quarta-feira, um ótimo feriado. Deus abençoe a todos com muita saúde. Eu vou me cuidar por aqui também. Boas operações e sexta-feira a gente está de volta e eu vou procurar algum tema, beleza, galera? Para a gente estar aí abordando e conversando. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu. Falou.